Graça e paz, povo amado de Deus. Estou passando aqui rapidão para deixar uma pequena reflexão para o nosso coração. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nesse momento, muitos de nós estamos precisando renovar a nossa esperança. Exatamente por isso, eu gostaria de meditar um pouquinho nessa tarde com você, lá em Abacuque 3. Versículo do 17 ao 19, diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas e me faz andar nas alturas. Eu coloquei como tema nessa ministração motivos para adoração. A gente observa aqui nesses versículos que tudo que podemos dizer assim, que produzia motivos de alegria, poderia falhar. E é por isso que a nossa alegria ela vem do Senhor, porque o Senhor não falha. Se nós formos colocar a nossa vida ou nossos motivos de esperança ou de alegria nas circunstâncias ou no homem, a nossa alegria ela vai sempre falhar, a nossa força vai sempre faltar, o nosso ânimo vai embora, a nossa esperança também. E é por isso que nós precisamos buscar motivos para nos alegrar, motivos para adorar ao Senhor nele, porque só ele é digno de toda adoração. Então a primeira coisa que você observa aqui é que ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, quer dizer, está faltando. Então, ainda que algo te falte, você tem que se alegrar no Deus da tua salvação. Eu preciso me alegrar no Deus da minha salvação. É dele que vem tudo. A Bíblia diz lá em Romano que é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então eu coloquei aqui 4 motivos pelos quais nós devemos nos alegrar, né? E devemos adorar o Senhor. E o primeiro motivo é porque nós estamos vivos. Quantas pessoas adorariam estar no nosso lugar, tendo essa chance de estar vivo, essa chance de poder adorar a Deus, essa chance de poder se alegrar nele, de poder colocar a sua esperança nele e não está. Eu conheço várias pessoas nesse período de pandemia que lutaram muito para viver, mas infelizmente morreram, porque esta era a vontade de Deus para suas vidas. Então, se nós estamos vivos, nós devemos nos alegrar e sermos gratos a Deus pela vida, pela oportunidade que nós temos de adorar a Ele, pela oportunidade que nós temos de estar em família, pela oportunidade que nós temos de estar respirando sem precisar de nenhum tipo de aparelho para isso. Então, estar vivo já é um motivo de muita alegria, de muita celebração em Deus. É motivo para você pular da cama e dizer, oba, tenho uma nova chance, vou aproveitar esse dia, vou amar mais, vou abraçar mais, vou viver, né? Porque muitos estão vivos, mas infelizmente estão só existindo, né? Não estão aproveitando a vida, não estão aproveitando a chance que estão tendo de viver. Então, o primeiro motivo para nós adorarmos ao nosso Deus, para nós nos alegrarmos nele, é estarmos vivos, sermos gratos a ele pela vida. Esse sentimento de gratidão pela vida, ele gera alegria no nosso coração. E ele faz com que a gente agradeça ao Senhor pela vida que temos. O segundo motivo é porque a adoração derrota o inimigo. Nesses dias nós estamos vivendo tempos assim muito como é que eu posso dizer, trabalhosos em nós mesmos, porque nós temos que lutar
contra sentimentos enganosos, nós temos que lutar muitas vezes na nossa própria mente contra o desânimo, contra a desesperança. E aí nós precisamos encontrar forças e motivos para adorar. E quando nós fazemos isso, isso vai derrotar esses inimigos que às vezes estão na nossa mente. Isso vai mandar embora esse sentimento de desânimo. Quando você se propõe a adorar, ainda que você não queira, mas você decide, eu vou adorar, porque eu tenho motivo para isso. Quando você começa a adorar, você percebe que todo desânimo vai embora. Você percebe que aquele sentimento de desesperança que estava no seu coração vai embora. Você percebe que aquela tristeza, aquela angústia que estava no seu coração, ela vai embora. Então, quando nós decidimos adorar, mesmo em meio à luta, em meio à dor, em meio à dificuldade, isso faz com que aquilo que está atrapalhando a nossa vida, aquilo que está nos paralisando na caminhada, vá embora. Então, você tem mais do que motivos suficientes para adorar. E a tua adoração, quando ela chega no céu, ela vai trazer resposta para a tua vida. Nós vemos lá quando Silas e Paulo estavam cantando, que a adoração deles, quando chegou ao céu, trouxe resposta para eles, trouxe libertação. Eles foram livres da prisão, eles foram livres das cadeias que os estavam prendendo, e não foi só uma libertação física, mas também uma libertação espiritual, porque a gente percebe que o carcereiro e sua família também foram alcançados por aquela adoração. Eu creio, eu fico imaginando assim, aquele carcereiro olhando para eles cantando, né? Depois de terem sido açoitados, depois de terem sido envergonhados por amor de Cristo, né? Depois estando acorrentado, pés e mãos, e mesmo assim eles adoraram ao Senhor. Eu fico pensando a reação do carcereiro e dos outros presos. Acho que eles olharam assim, cara, esses homens não são normais não, porque como é que diante de tudo que aconteceu com eles por causa desse Jesus, eles ainda o estão adorando. Gente, a nossa adoração, quando ela chega ao céu, ela traz resposta. E essa resposta, ela não alcança só nós, ela alcança todos aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes a luta está tão grande que você pensa assim, puxa, Deus, eu já não estou aguentando, eu não consigo mais, eu vou parar. E de repente tem alguém olhando para você e vendo o tamanho da tua luta, vendo o tamanho da tua dor e está se inspirando em você. E está dizendo, meu Deus, como é que ele consegue, como é que ela consegue adorar, como é que ele consegue caminhar diante de tudo isso. E você é a inspiração para alguém, então não pare, adore mesmo em meio à dor, mesmo em meio à luta, mesmo em meio às dificuldades, porque a tua adoração vai trazer resposta e vai destronar o inimigo, ele vai derrotar o inimigo que está tentando te paralisar. Adore, você tem mais do que motivos para adorar ao nosso Deus. O terceiro motivo, porque ele nos concede a sua misericórdia a cada dia. Gente, isso é uma coisa assim maravilhosa. A misericórdia de Deus ser renovada sobre nós a cada manhã. No Salmo 42, eu vou ler para você aqui. No versículo 1 e 2 diz assim, ó. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Aí lá no versículo 8 diz assim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Então você observa aqui, ó, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma brama por ti, ó Deus. Isso é misericórdia do Senhor. É Ele que gera em nós esse desejo de adorar, esse desejo de estar perto dEle, esse desejo de cultuá-lo.
E lá no versículo 8 diz que a misericórdia dele, ele manda a misericórdia dele sobre nós a cada manhã, a cada dia ele renova a sua misericórdia sobre nós. E essa misericórdia faz com que a gente se alegre nele, faz com que a gente adore a ele, faz com que a nossa alma deseje a ele. No versículo 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então o nosso Deus é um Deus vivo e ele gera no nosso coração esse desejo de nós estarmos perto dele, esse desejo de nós adorarmos a ele, esse desejo de agradecer porque a sua misericórdia está sobre nós a cada manhã, porque a sua misericórdia é renovada a cada dia sobre as nossas vidas. Isso é motivo para nós adorarmos ao nosso Deus. O quarto motivo para nós adorarmos, eu coloquei só 4, mas tem muitos na palavra, mas eu coloquei só 4, que foi aquilo que Deus falou no meu coração, porque assim como você, tem dias que eu também preciso buscar em Deus motivos para adorar, e eu também preciso buscar na memória aquilo que me dá esperança. Então o quarto motivo é porque o nosso Deus, ele é fiel às suas promessas. Se Deus te prometeu algo, não tenha dúvida de que ele vai cumprir. Em Lucas 1,37 diz que o Senhor, ele é fiel às suas promessas. Ele é o Deus que pode o impossível. Ele faz o impossível acontecer na nossa vida, na vida de todo aquele que crê. Então, olha só, eu não sei qual a promessa que o Senhor te fez, mas eu quero te dizer que ele é fiel para cumprir essa promessa, ele é fiel para fazer além do que você tem pedido ou pensado. Em Jeremias 1,12 diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, se Deus te prometeu algo, ele está velando sobre essa promessa para cumprir sobre a tua vida. Mas não se esqueça, toda promessa, além de passar pelo teste do tempo, ela tem a sua parte no cumprimento dela. Se Deus te prometeu algo, você tem que trabalhar em prol daquilo, para que aquilo aconteça na tua vida. Você não tem que ficar só lá deitado esperando que Deus faça tudo, não. Cumpra a sua parte na promessa e você vai ver as promessas de Deus se cumprirem na tua vida de forma extraordinária. O Senhor, mesmo quando estamos vivendo o cenário assim como Abacuque estava, onde tudo estava faltando, mesmo nesse cenário, a presença do nosso Deus é real. Ele é aquele amigo que ele permanece conosco quando a gente cai, ele nos ajuda a levantar. Ele é aquele amigo que ele permanece conosco quando todo mundo some, mas ele fica lá, ele diz assim, ó: eu não te deixarei nem te abandonarei. Ainda que a tua mãe se esqueça de ti, eu todavia não me esquecerei de ti. Então esse Deus, mesmo no cenário desfavorável, ele está conosco. Às vezes Deus nos faz uma promessa e o cenário que nós estamos vivendo é um cenário totalmente contrário à promessa que ele nos fez. Mas se nós crermos na palavra liberada da boca do Senhor para nossas vidas, nós vamos ver todas as promessas dele sendo concretizadas em nós e através de nós, porque a palavra de Deus diz que ele não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Em Isaías 55:11 diz que a palavra que ele liberou não voltará para ele vazia, mas cumprirá o propósito para o qual ela foi liberada. Então eu quero te dizer nessa tarde, a palavra que foi liberada sobre a tua vida ainda está de pé, porque o meu Deus, ele não muda naquilo que ele diz, ele vela pela sua palavra para a cumprir, e ele está velando por aquilo que ele liberou sobre a tua vida. Não importa se o cenário diz que não, não importa se as circunstâncias são contrárias à promessa, porque muitas vezes Deus nos promete, mas antes de que a promessa chegue, ele nos treina para o cumprimento dessa
promessa e Ele testa a nossa fé no cumprimento dessa promessa. Muitas vezes o cenário é desfavorável, já exatamente como um treinamento de Deus para saber se você está crendo realmente na promessa, para saber se você realmente está se posicionando de acordo com aquilo que Ele liberou sobre a tua vida. Sabe, eu fico olhando, a palavra de Deus diz assim, nós já somos mais do que vencedores, e eu fico olhando quantos de nós se comportam como vencedores. O que a gente mais vê são pessoas cabisbaixas, são pessoas tristes, são pessoas desanimadas, mesmo tendo promessas extraordinárias liberadas sobre as suas vidas. Nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas na sua palavra e caminhar nessa terra de acordo com essa palavra liberada sobre nós, porque o mundo está aí para dizer que nada vai acontecer, que nada vai se cumprir, mas a palavra de Deus, ela permanece fiel. A Bíblia diz assim que tudo pode passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece. Então aquilo que foi liberado sobre a tua vida ainda está de pé. Creia, tome posse, caminhe rumo à sua promessa, se agarre no Senhor, assim como Jacó fez, e diga para o Senhor, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não liberar aquilo que é para eu viver. Deus tem algo tremendo para nossas vidas nesse tempo. Deus está levantando a geração dos improváveis para usar nesse tempo. Sabe, aquelas pessoas que ninguém dá nada, aquelas pessoas que muitos desprezam, são essas pessoas que o Senhor vai usar nesse tempo. Deus está levantando muitos vasos pequeninos e enchendo da sua presença para usar nesse tempo de forma extraordinária. E eu quero te dizer nessa tarde que você é um deles. Se levante, você é soldado de Cristo. Você está alistado nessa guerra e Deus conta contigo nesses últimos dias para poder anunciar o seu reino, para poder anunciar as boas novas. A sociedade nunca esteve assim tão carente de boas notícias, e você tem a boa notícia do Evangelho. Nós temos a boa notícia do Evangelho e nós precisamos fazer essa boa notícia conhecidas. Nós precisamos levar essas boas novas àqueles que estão sem esperança. E eu quero te dizer, Deus conta contigo. Deus tem liberado palavras lindas sobre as nossas vidas, porque Ele conta conosco nesse exército. E eu quero te abençoar em nome de Jesus, que o Senhor nessa tarde te alcance com a renovação de esperança, com a renovação de alegria, com a renovação de ânimo, que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor renove nele a tua esperança de dias melhores, porque eu te digo, dias melhores só no Senhor. Esse mundo não tem nada para nos oferecer, mas o nosso Deus, Ele nos sustenta em tempos difíceis, Ele nos sustenta em tempos de guerra, Ele nos sustenta quando todo mundo falha conosco, quando tudo falha ao nosso redor, o nosso Deus nos sustenta de pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde por onde você andar, e que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe. Amém.